Olá, estudantes! Esta é a playlist dedicada à resolução de questões do Enem do ramo de termologia em geral. E vamos começar com esta questão aqui de calorimetria. Então aqui está falando o seguinte: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual é a razão da massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Bom, então a gente pode ver aqui que a questão está falando de dois sistemas, né? Um reservatório com essa temperatura e outro com esta temperatura, e eles precisam atingir um equilíbrio térmico, ou seja, precisam chegar a uma condição tal que não haja mais troca de calor. Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu preciso seguir uma lógica, respeitando o princípio da conservação da energia, que é exatamente isto aqui. Para atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor recebida pela água fria deve ser igual à quantidade cedida pela água quente. Ou seja, eu terei que essa relação aqui, esse sinal de menos é relacionado a cedido, tá certo, gente? Só para não ficar, só para caso alguém estranhe o sinal de menos aqui. É relacionado à quantidade de calor que você está perdendo. Eu vou abrir essa equação, que é simplesmente a equação fundamental da calorimetria. Então eu tenho para um reservatório e eu tenho para o outro reservatório. Eu estou tratando da mesma substância, ou seja, eu estou falando de água. Se eu estou falando de água, eu posso simplificar então o calor específico dessa substância dos dois lados. Eu vou ter exatamente isso aqui. Então agora sim eu vou ter neste modelo aqui, vou substituir. Se eu for substituir então a variação da temperatura, a temperatura final, a temperatura inicial, ele iniciou com 70, tem que chegar até 30. Do mesmo jeito que vou fazer do outro lado, resolvendo isso daqui, respeitando o joguinho de sinal, eu vou ter isto aqui. Porém, como é que eu tenho que montar esta questão? Aqui está falando o seguinte: qual é a razão, uma divisão, entre a massa de água quente, certo? A massa de água quente e a massa de água fria. Então tem que ser M1 sobre M2. Bom, eu tenho um sinal de menos aqui, eu tenho um sinal de menos aqui, eles vão se anular, vai virar mais. Então se eu for montar a minha fração, vai ficar deste jeito aqui. Tecnicamente a questão já está resolvida, tecnicamente esse é o valor. Porém, ele não está aparecendo aqui nas alternativas. Então eu vou fazer essa divisão. Fazendo essa divisão, eu chego a este resultado aqui, 0,125, que é a letra B. Está resolvida a questão do Enem. Qualquer dúvida, pessoal, podem colocar nos comentários e vamos discutir aí. Certo? Valeu, bons estudos.